Olá, crianças, bom dia a todos. Hoje, 16 de setembro, nós vamos trabalhar em língua portuguesa a concordância nominal, tá? Que eu vou falar rapidinho sobre ela, explicar um pouco para vocês, tá bom? Então, primeiramente eu vou falar de concordância. O que é concordância? É a mesma coisa que concordar, ou seja, agir. Quando a gente concorda com alguma coisa, quando a gente concorda com alguém, quer dizer que a gente e esse alguém tem o mesmo pensamento, né? Caminha pelo mesmo caminho, tem as mesmas ideias, anda em harmonia. Assim é na língua portuguesa, criança. Os artigos, tá? E os adjetivos, eles sempre vão concordar com o substantivo, tá bom? Considerando o gênero desses substantivos, masculino ou feminino, e também considerando o número do substantivo. Quando eu falo de número, eu falo de singular ou plural. E quando é que um substantivo está no singular? Quando ele representa somente uma coisa, somente um objeto, somente um ser. E quando é que o substantivo está no plural? É quando ele representa mais de um objeto, mais de um ser, mais de uma coisa. Então, vimos que os artigos, os adjetivos e as locuções adjetivas acompanham o substantivo e concordam com ele em gênero e número. Reveja o que acontece. Olha aqui, eu tenho um, tá? Um é justamente um artigo. É um artigo, tá bom? E ele é masculino e só representa um porque eu estou falando de alfinete. Alfinete é masculino, então o artigo tem que ser masculino. Um alfinete, porque não pode ser uma alfinete, tá? Se eu estou falando só de um alfinete, então o artigo tem que ser apenas um, ou seja, representando apenas um objeto, que no caso é alfinete. E aqui eu tenho o adjetivo gigantesco, que também é masculino e também representa apenas um alfinete, ou seja, ó, o artigo e o adjetivo estão concordando aqui, ó, estão concordando com o substantivo, certo? Agora eu já mudei, eu já estou falando de mais de um alfinete. Agora eu já coloquei para o plural, criança, ó. Mudei para o plural, ó. Não é mais só um alfinete, são vários alfinetes. Então, agora a letrinha S entrou aqui, ó, alfinetes. Como o substantivo foi para o plural, o artigo também foi para o plural. Ao invés de um, ficou uns, porque eu não posso dizer um alfinete, porque tem que concordar, tá bom? Então, é uns alfinetes. Olha só, tá no masculino e tá no plural, ó. Uns alfinetes. E gigantesco também mudou, deixou de ser gigantesco e agora passou a ser gigantescos. Por quê? Porque eu estou falando de mais de um alfinete, criança. Agora eu estou falando de mais de um alfinete, certo? Agora tem aqui, ó, coisa. O substantivo é coisa. Coisa é feminino, tá? Porque eu digo a coisa ou uma coisa. E eu estou falando somente de uma coisa, ou seja, está no singular. Então é por isso que eu digo uma. Uma coisa. Uma é feminino e está no singular, porque representa somente um. Então, uma coisa. Olha o adjetivo. Também é feminino, ó. Pontuda, certo? Não pode ser pontudo, porque eu estou falando de coisa, e coisa é feminino, então pontuda também vai ser feminino, tá? E se eu só estou falando só de uma coisa, então eu só posso usar a palavra pontuda no singular, representando apenas uma coisa. Mas olha o que aconteceu agora. Coisa foi para o plural, ficou coisas. Coisas. Se coisas foi para o plural, então o artigo também vai. Ficou umas. Umas coisas. E pontuda também foi para o plural. Olha como ficou pontuda. Ficou pontudas. Então, o que que isso nos remete? Ó? Concordância nominal. O artigo, o adjetivo e a locução adjetiva concordam, ou seja, estão de acordo com o gênero e número com o substantivo a que se refere, tá bom? Então, se o substantivo tiver no singular, tá? Se o substantivo tiver no singular, representar só um objeto ou só uma coisa, o artigo também tem que estar no singular, o adjetivo também tem que estar no singular. Se o substantivo for feminino ou masculino, ó, se ele for masculino, o artigo também tem que ser masculino. O adjetivo também tem que ser masculino.
Se o substantivo for feminino, o artigo tem que ser feminino, o adjetivo tem que ser feminino, certo? Então, olha aqui, ó. Primeiro, leia o trecho e complete o esquema usando as palavras do próprio fragmento. Vocês vão utilizar essas palavras aqui, ó. Uma antena externa de televisão. Quem é o artigo aqui? É muito simples, né? Quem é o artigo? O artigo aqui é uma, certo? É o artigo. Quem é o substantivo? Quem é o adjetivo? E quem é a locução adjetiva? Tá tudo aqui, certo? Adjetivo, por exemplo, é a palavra externa. Se externa é o adjetivo, quem vai ser a locução adjetiva? E quem será o substantivo? Você vai colocar aí no seu caderno, tá bom? Segunda questão agora. Imagine que o comprador estivesse descrevendo mais de um objeto ao vendedor. Reescreva as falas do vendedor, colocando no plural o que estiver destacado e fazendo as concordâncias adequadas, tá bom? Então, olha aqui, ó, eu vou ter que passar para o plural a expressão destacada, ó. Tá vendo? Ó, eu vou ter que passar para o plural. O que eu vou ter que passar para o plural? A expressão uma antena. Então, você vai ter que escrever aí, né? Você vai escrever no seu caderno. Olha, por exemplo, eu vou responder aqui. O senhor, né, quer... Vou passar para o plural. Tenho que representar agora várias antenas. Umas antenas. Olha aí, ó. Passei para o plural. Umas antenas externas de televisão. Olha aí, ó. Estava no singular e eu passei para o plural. Era só uma antena, agora ficou umas antenas, ficou mais de uma antena. Então, o senhor quer umas antenas externas de televisão. Agora você vai fazer isso aqui, ó. Responde a letra A do jeitinho que eu fiz e capriche na letra B. Tente conseguir a letra B, tá bom? Lembrando, estes termos que estão em negrito precisam passar para o plural, ou seja, eles precisam deixar de representar somente uma coisa e começarem a representar várias coisas, tá bom? Por exemplo, eu transformei, ó. Uma antena ficou umas antenas, tá bom? Lembre-se, se o substantivo for para o plural, o artigo também vai para o plural, tá bom? A letra B do mesmo jeito. Tente a letra B. Terceiro, reescreva as frases fazendo a concordância adequada às alterações propostas. Ó, letra A, ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Tá? Olha, uma conversa. Eu só ouvi uma conversa, mas agora eu ouvi umas. Como é que fica? Vamos tentar, ó. Ouvi uma conversa muito confusa no metrô. Agora fica, ouvi umas conversas muito confusas no metrô. Tá vendo? Então, vou colocar aqui, ó. Ouvi umas conversas muito confusas. Onde? No metrô. Ouvi umas conversas muito confusas no metrô. A mesma coisa você vai fazer agora na letra B, na letra C e na letra D. Ó, o homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. O homem queria umas coisas simples, conhecidíssimas. Dei um telefonema rápido, dei alguns. Este foi o último jogo de futebol de campeonato. Estes foram. Aí você vai continuar, tá bom? Quarta questão. Observe as palavras da atividade anterior, dessa aqui, tá bom? Que não variaram para concordar com os substantivos. Depois copie, tá? Ele quer saber um adjetivo que tem aqui nessas frases, um adjetivo que não mudou quando a gente reescreveu a frase, um adjetivo que não mudou. Ou seja, que não passou para o plural, que ficou do mesmo jeitinho que estava na frase digitada. E na letra B,
você vai colocar as locuções adjetivas que não variaram para concordar com o substantivo. A mesma coisa, vai procurar uma locução adjetiva que não mudou de jeito nenhum, né? Que ficou do mesmo jeitinho que a frase original. Vamos ver se você consegue. Por exemplo, quando eu digo aqui, o homem queria uma coisa simples, conhecidíssima. Como é que fica aqui, ó? O homem queria umas coisas... Ó, vai ficar umas coisas simples. Vai mudar o simples? Não, não vai mudar o simples. O simples vai continuar do mesmo jeito. E simples é um adjetivo. Então, você pode escrever a palavra simples na letra A, porque é um adjetivo e não mudou, né, na escrita. Depois você vai procurar uma locução adjetiva, tá bom? Uma ou mais, para colocar aí, certo? Agora nós vamos para cá, para a questão número 5. John é americano e está aprendendo português. Ajude-o a organizar a lista de objetos que pode comprar na livraria. Letra A. Relacione corretamente os substantivos com os artigos e os adjetivos adequados, colorindo-os com a mesma cor. Aqui você não vai colorir não, tá, criança? Você só vai escrever como que a gente pode montar as frases aí. Por exemplo, né, nós podemos dizer muito bem aqui, eu posso escrever uma borracha macia. Posso escrever? Posso. Aí você vai escrever uma borracha macia. Aí tem que escrever também outra frase, concordando adjetivo com substantivo, tá bom? O que a gente pode fazer? Tem como colocar o? Não. Os livros ilustrados, você pode escrever isso. Você pode escrever Você pode escrever uns lápis, né? Coloridos, enfim, você vai montar aí as frases que der com essas palavras. Letra B. O que você observou para organizar a lista? Quando a gente vai organizar a lista, a gente tem que observar, tá bom? A gente precisa observar o gênero, tá bom? E o número das palavras, tá bom? Então, o gênero, o que é o gênero? Masculino e feminino. O gênero e o número das palavras. Das palavras. O que é o número, professor? Singular e plural. Você pode escrever dentro do parênteses. Singular, quando representa somente um ser, somente um objeto. E o plural, quando representa mais de um objeto, né? Mais de um ser, mais de uma coisa. Tá? Então, aqui no quadrinho, você só vai escrever frases, ó, que dá para montar com essas palavras. Lembrando, eu não posso escrever umas borracha. Por quê? Porque o artigo tem que concordar com o substantivo. Então, se o substantivo está no singular, o artigo tem que estar no singular. Então, estou falando só de uma borracha macia. E vai formar também outras frases, tá bom? Sexto, para caracterizar, ou seja, descrever o que queria comprar, o comprador utilizou adjetivos e locuções adjetivas, né? Ele descreveu aquele produto que ele queria comprar. No entanto, ele tinha muita dificuldade para dizer o nome do produto, ele não lembrava, né? Mas isso ajudou ao vendedor descobrir qual era o produto. Então, o que ele disse sobre o alfinete? Ele disse que ele era pontudo, que ele era inteiriço, que ele era de metal.
Então, escreva 3 adjetivos ou locuções adjetivas que possam caracterizar. Tempestade, né? Então, criança, uma tempestade. Uma tempestade é como? Uma tempestade é violenta. Então, coloca aqui, violenta. O que mais uma tempestade pode ser? Escreva mais 2 adjetivos aqui, ó. Tá? Frio. Bora escrever um adjetivo para frio. Nossa, o frio pode ser forte, né? Frio forte. O que mais a gente pode caracterizar o frio? Né? Terrível. Nossa, frio terrível. Frio de congelar, né? O leão, eu posso dizer que ele é feroz, né? Feroz. E o que mais? Escreva mais 2. As flores, crianças. Eu posso dizer que as flores são bonitas, né? Escreva mais 2. Coloquei um para vocês entenderem. Tempestade pode ser violenta. Frio pode ser forte. O leão pode ser feroz. As flores podem ser bonitas, mas são 3. Então, você vai escrever mais 2 para cada um, tá bom? 7º, escreva as locuções adjetivas correspondentes aos adjetivos destacados. Eu tenho aqui, ó, guarda florestal, né? Crianças, florestal está destacado. Então, se é guarda florestal, é porque ele trabalha onde? Né? Ele é guarda da onde? Se é florestal, é porque ele é guarda da floresta. Aí você coloca aí. O guarda florestal é guarda da floresta. Clima primaveril. Ora, se o clima é primaveril, é porque é um clima da... E aí você vai resolver. Boa sorte. Boa atividade.